O Insomnia é a ferramenta quando a gente trabalha com requisições de API, tanto para back-end quanto para front-end. E existem diversas técnicas que ninguém nunca te contou que eu vou te ensinar para você ser um programador extremamente produtivo com essa ferramenta que é magnífica. Então fica nesse vídeo até o final, se inscreva no nosso canal, clique no joinha, compartilha, faz todo o pacotão do YouTube aí e bora pro vídeo. Bom, então esse é o Insomnia. A instalação de como que ele funciona está nesse vídeo aqui. Eu não quero dar o foco principal nisso agora, mas vamos lá então. A primeira coisa que você precisa saber quando você trabalha com Insomnia é que a gente consegue organizar vários projetos aqui nesse dashboard, né? Que a gente consegue colocar aqui dentro como através dessas collections aqui, que é basicamente cada aplicação que eu tenho, ela fica uma collection aqui dentro. Então aqui a gente pode criar uma request collection, que eu vou chamar aqui de PenseApp YouTube, né, para a gente fazer o nosso teste aqui, e vou dar um create. Automaticamente, quando eu dou um create na minha request collection, eu caio para dentro da pastinha dela aqui. Olha que legal. Então a gente criou uma nova collection chamada PenseApp YouTube. E aqui a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender um pouco da interface de como é que ele funciona. Deixa eu ver se consigo dar um pouquinho de zoom aqui, acho que vai ficar melhor para a gente trabalhar. E fechou, se estiver muito grande eu tiro. Bom, primeira coisa aqui que a gente tem que olhar na interface do Insomnia é a seguinte. Aqui no menu lateral, onde está vazio agora, eles vão vir as nossas requisições que a gente pode organizar. Aqui a gente trabalha com a questão de ambientes, que é muito importante, utiliza bastante o nosso trabalho. E eu acho que esses dois são os principais pontos para a gente começar a brincadeira. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é mapear as nossas requisições que a gente tem no Insomnia hoje. Que basicamente a gente pode vir aqui no maisinho e criar uma HTTP request quando a gente trabalha com padrão REST, né? Que daí tem os verbos de get, post, put, patch, delete. E caso a sua aplicação tenha GraphQL, ele tem suporte também, mas não é o foco desse vídeo. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma requisição de HTTP aqui, onde nós iremos consumir uma aplicação qualquer na internet, provavelmente a Pokédex, como sempre, e vamos trazê-la para cá. Então basicamente agora a gente desbloqueou novos elementos da nossa interface. O primeiro elemento aqui é o nome da nossa requisição, que quando ele cria, ele chama de New Request por padrão. Se a gente dá um clique duplo aqui, automaticamente a gente consegue trocar o nome dela. Então, por exemplo, vamos chamar de Get All Pokémons, que vai ser o que eu quero chamar. O nome aqui, você pode colocar o nome que você quiser, o nome da chamada do seu método. Geralmente a gente aqui na PenseApp, a gente usa o padrão de deixar o nome em inglês e o nome bem claro e intuitivo do que aquela requisição faz. E uma requisição, né, quando a gente trabalha com APIs, nada mais é que o ato de buscar alguma coisa em algum lugar da internet e trazer de volta essa informação para nós. Então, para a gente simular e começar a brincar de verdade, ó, vamos abrir aqui a nossa famigerada Pokédex, né, a Poké API, que é tema de muitos vídeos que a gente já tem aqui no nosso canal. Então, se você não é inscrito, se inscreva para acompanhar todos. E aqui ele tem o Pokémon do Dito. Vamos ver se ele tem uma API aqui de Get All Pokémons aqui pra gente. Se não tiver, acho que eu vou usar essa mesma aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Submit, copiar o URL dela. Se eu colocar só barra Pokémons, ó, beleza. Ele me trouxe todos os Pokémons na minha requisição. Só um parênteses, tá? O Google Chrome, ele consegue fazer uma requisição GET por padrão quando a gente coloca o URL dele aqui. Por isso que vocês estão vendo. E tá toda formatada bonitinho aqui, porque eu estou usando essa extensãozinha aqui do Chrome Extension, que eu vou deixar na descrição do vídeo, onde ao você abrir um JSON no Google Chrome, ele deixa formatadinho para você. Então, como a gente está falando de APIs, eu acho que faz todo sentido a gente comentar dessa primeira extensão, que é, sim, o primeiro ponto de produtividade. Né? Às vezes eu não preciso mapear uma request lá no Insomnia só para fazer um teste rápido. Eu posso simplesmente, desde que ela seja um GET, muito importante ressaltar, copiar o link dela, abrir o meu Google Chrome e colar aqui, ele automaticamente vai me mostrar a resposta. Se eu não tivesse a extensão instalada, ó, ele traria esse monte de dado aqui pra gente, que também não ajuda muito. Mas com essa extensão, ele traz ela formatadinha, até no padrão Drácula ali pra gente de tema de aplicação. Então, essa é a primeira dica para vocês, para ser produtivo com requisições. Se for um GET, se não tiver token de autorização e você precisar testar rápido, aqui vai resolver o seu problema. Fechou? Então, essa é a primeira dica que eu tenho. Agora, seguindo aqui, ó, vamos atualizar esse endpoint para Get Pokémon. Certo? Que é exatamente esse daqui. Nós vamos fazer aqui com todos os Pokémons. Então, ó. Vamos lá. A primeira vai ser Get All Pokémons. Ela é um padrão GET. Pô, como é que eu sei que ela é um padrão GET? Primeiro que ela está escrito aqui na nossa API em algum lugar. Não tá.
mas dá para a gente entender ou abrindo o docs deles aqui, onde eles vão explicar detalhadamente cada endpoint, ou usando ali um pouco do bom senso, né? Se é só uma consulta de informação, automaticamente ela tem a probabilidade muito grande de ser um GET. Então, eu posso simplesmente colocar aqui a minha URL completa, /Pokémon, marcar como GET e dar um send. E ele vai trazer toda a resposta aqui do meu lado para mim de tudo que foi feito. Então, ele traz o status da resposta, que é 200, e aí entra uma segunda dica quando a gente está trabalhando. Geralmente, quando a gente está começando e a gente não sabe qual status significa cada coisa, eu gosto muito de usar esse site aqui, que a gente digita http.cat/nome do status. Então, se a gente colocar http.cat/200, olha que legal, ele vai trazer um status ok para a gente. E se a gente só acessar http.cat, ele vai retornar todos os status de protocolos que existem hoje, e para cada um tem uma foto de gatinho, que ele mostra para a gente de forma bem intuitiva o que aquele lá quer dizer. Por exemplo, o 204, que é o no content, é um gato com um prato de ração vazio. Ou 404, que é not found, é um gato sem encontrar. Forbidden é ele vomitando ali no vaso. Tem o 500, que é o famoso internal server error, que é o gato dentro do computador puxando os fios. Então é só uma brincadeirinha, mas é um jeito fácil de entender para que é cada status de call request. Então, isso daqui é o output da requisição. Por exemplo, se a gente digitasse uma rota que não existe, que nem isso daqui que eu acabei de simular, e clicasse no send, olha o que aconteceria. Ele daria um erro de 404 not found para a gente. Então a gente poderia vir aqui e ver 404 significa que não existe o gatinho ali, então esse erro ele não existe, então retornou um falso aqui para a gente, e o Insomnia nos retorna toda essa informação. Vamos voltar para cá, clicar no send. Ó, aqui no Just Now a gente consegue ver todo o histórico de requisições que foram feitas, então isso daqui é útil se eu quiser pegar uma resposta anterior que eu cliquei e utilizei. Por exemplo, eu vou lá e fiz uma request, eu mudei o ID, fiz uma request de novo, mas agora eu quero pegar a anterior, eu consigo vir aqui e puxar todo o histórico que eu tinha anteriormente. Tá? Não mudou nada aqui porque é a mesma request, mas no caso ele puxaria o histórico das anteriores. Aqui no header é simplesmente uma consulta do como que a API respondeu para mim com as funções de parâmetro de header, e o preview a gente pode fazer o export dele aqui. Então, se a gente clicar no copy raw, ele vai copiar simplesmente o JSON para a gente pode salvar o raw. O raw nada mais é que o arquivo cru, né? Num arquivo ou predified. Predified nada mais é que o ato de salvar o nosso JSON de forma bonitinha, ele bem formatado, bem estruturado, bem bacana. Tá, o raw, então, ele vai salvar como se fosse uma linha única de código que não faz muito sentido, e o predified ele vai retornar um código bonitinho para a gente. Em outras palavras, esse daqui é o predified e esse daqui é o raw, tá? Sendo bem simples e direto ao ponto. Então essa é a diferença de um para o outro. E você pode tanto copiar eles como salvar na sua máquina usando o preview para cá. Belezinha? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova request para colocar agora eu quero pegar o Pokémon. Então eu vou pegar aqui o Pokémon no dito. Então, vou vir aqui, clicar no meu mais, clicar em HTTP request e vou chamar aqui de get Pokémon dito. Vou vir aqui no meu get, colar a minha URL e clicar no send. Quando eu cliquei no send, obviamente ele trouxe para mim as minhas requests com todas as informações referentes àquele Pokémon que eu fiz a coleta. Aí aqui é uns pontos de observação para a gente pensar. Primeira coisa é que, beleza, eu tenho do dito. E se agora eu quiser, sei lá, de um Togepi, o que eu posso fazer? Aí eu posso vir aqui e clicar em Duplicate. Quando eu clico em Duplicate, eu consigo passar o Togepi para cá e clicar em Criar. Agora eu venho aqui e clico no Togepi. Certo? Nesse caso aqui, a segunda funcionalidade legal da gente é o Duplicate, onde a gente consegue pegar uma request que já está pronta, ela já existe, e duplicá-la para que a gente consiga criar uma nova. Só que aqui há de vocês concordarem comigo que nós temos um problema muito grave nessa abordagem. Se eu dar uma olhadinha aqui só por cima na quantidade de pokémons que eu tenho hoje, vamos usar o nosso Insomnia aqui, eu tenho 1.154 pokémons. Ou seja, eu teria que criar 1.154 requisições, cada uma para cada pokémon? Lógico que não. Então eu vou apagar essa do Togepi que a gente criou aqui, vou dar um delete nela, vou vir no dito e vou especificar um parâmetro de query para a gente poder fazer uma busca. Então olha que legal. Aqui eu vou pegar aqui, vou dar um rename nela e vou chamar só de get Pokémon. E aqui o que a gente pode fazer?
Na verdade, esse daqui não é um bom exemplo. Tá, vamos deixar o seguinte, eu posso trocar o dito para cá ou trocar o TGP para cá sem ter que criar uma nova request. Mas o exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês, ele entra quando a gente trabalha de paginação. Então eu vou trocar aqui para esse endpoint. E aqui que é o ponto que eu quero mostrar para vocês. Ó, vamos só acessar essa documentação aqui rapidinho desse count. E ele deve ter algumas coisinhas aqui para a gente de interessantes. Então deixa eu abrir aqui a nossa pokeapi.com e abrir a seção de docs de documentation dela, só para eu ver uma coisinha. Então, dando uma olhadinha aqui na documentação, eu encontrei exatamente o que eu queria. Que tem a opção da gente passar parâmetros de query, que é o que a gente chama de query parameters, né, a parâmetros para a gente personalizar a nossa requisição. Então, por exemplo, aqui ele está falando de ability, mas isso serve para qualquer request, tá? Então, aqui basicamente é o seguinte, ó, eu posso, ao pegar os pokémons, ele tem 1154. Então, por uma questão de otimização de performance, a nossa request ela não irá retornar para a gente todos esses pokémons. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que especificar qual que é o limite máximo de pokémons que eu quero trazer. E a gente consegue fazer isso passando uma flag de limit. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, limit 1, por exemplo, que seja. Ó, e aqui, automaticamente, ele vai trazer um só pokémon para mim. A dica que eu tenho para dar aqui para vocês é que a gente consegue fazer esse mapeamento, imagine, só para a gente entender o problema, né? Imagine que a gente tivesse um parâmetro chamado limit, um page, um offset, um search string e N outros parâmetros aqui. Pô, fica um pouco difícil da gente dar manutenção, né, nesse cara. Fica difícil, tem que ir até o final de cá, o final voltar. Então, a gente pode fazer exatamente assim. Ó, a gente deixa o parâmetro de get aqui em cima. E aqui dentro da tab de query, a gente pode pôr o nome de limite e especificar o quanto que a gente quer. E agora a gente troca só por aqui. Olha que legal. Então agora o limite é 4, eu troquei por aqui. A minha URL ela permanece limpinha, não muda nada. E agora eu consigo controlar o limite por aqui. E é legal de usar essa funcionalidade, né, que eu posso desabilitar e habilitar ela no tempo que eu quiser. Então, por exemplo, ó, se eu não especificar limite nenhum, ele coloca que o padrão, o limite é 20. Se eu ativo ela, especifico que o limite é 4, ele dá o override ali. E eu consigo controlar todos os parameters dessa função por aqui de forma bem simples e bem intuitiva, né? Qualquer pessoa que está olhando ali consegue fazer essa modificação. Eu acho que é legal agora a gente entrar um pouquinho na questão de ambientes. Geralmente, quando a gente está trabalhando, existe a chance de a gente ter 3 tipos de ambientes que a gente tem geralmente nas nossas aplicações. O ambiente de desenvolvimento, que geralmente é o localhost que a gente trabalha, o ambiente de QA e o ambiente de produção. Né? E muitas vezes a gente quer fazer requests quando eu estou em desenvolvimento, eu quero trabalhar com minha API que está rodando na minha máquina. Quando eu estou em produção, se for possível, eu quero bater as requests em prod. E a gente consegue fazer esse controle de onde bater em tal lugar pela essa configuração de environment aqui em cima. Então a gente pode clicar em, ele não tem nenhum, a gente vai clicar em Manage Environments. E aqui a gente vai definir o nosso environment em JSON. Então aqui eu posso colocar o seguinte, ó, chamar de PokeAPI, ou aqui o nome que vocês quiserem, tá? Vou colocar de PokeAPI e aqui a gente passa para ele qual que é a nossa URL. Por exemplo, se eu vim aqui, a URL que eu faço request. No caso, a https:/api/v2 e essa daqui, ó. Dica, eu nunca coloco parênteses aqui, tá? Eu sempre deixo parênteses para depois, eu recomendo vocês fazerem a mesma coisa. Então, não tem problema, mas eu acho que fica mais confuso. Então, eu não coloco parênteses aqui no final. Não faço isso, eu deixo sempre assim. E aqui a gente criou o Base Environment, né? Que vai ser a requisição padrão, o ambiente padrão. Se eu não tiver alguma variável, ele vai pegar aqui como fallback. E agora eu vou começar a cadastrar os meus novos environments. Então aqui eu posso dar 2 cliques, igual lá no outro, para renomear. Vou criar um environment de production, onde eu vou colocar uma corzinha dele. Opa! Espera aí que eu fiz cagada aqui. Só vou deletar esse daqui rapidinho. Aí. Vou criar o meu production, onde eu vou aplicar uma cor para ele. Geralmente produção eu gosto de colocar vermelho para chamar a atenção. E aqui eu vou pegar o base environment que eu tinha aqui, vou colocar aqui. E por enquanto eu vou criar 3 endpoints iguais, tá? Depois a gente vê as diferenças entre eles.
E aqui eu vou criar agora o meu QA, que é para fazer os meus testes, e o meu local, ou development, ou o nome que você bem entender. Para o QA eu vou colocar a cor de amarelo, então eu gosto de usar essa terminologia de semáforo, né? Verde está ok para ir, porque eu estou em local, posso fazer o que eu quiser sem medo de ser feliz. O amarelo, opa, a gente ainda está no QA, né? Pera aí. Deixa eu colocar aqui o amarelo então para QA, e no development, aí sim eu gosto de colocar verde. Então, essa separação por semáforo eu acho bem bacana, que ó, claramente a gente consegue ver ali que o development está ok, o QA é atenção. E o production, oh, pera lá, campeão, que é um pouco mais complicado. Certo? E só de fazer essas configurações e setar os parâmetros que a gente tem aqui, automaticamente, ó, ele vai colocar no environment pra gente, porque a gente não selecionou nenhum. E agora eu quero falar para ele se eu quero usar as minhas rotas baseadas no produção, no QA ou no development. E olha que legal. Por exemplo, se eu clicar em production aqui, ele vai começar a usar a rota de produção. E agora a gente pode começar a otimizar nossas requests e substituir todo esse código aqui por aqui, ó, e a gente consegue passar variáveis para cá para ele utilizar. Então, olha que legal que ficou o nosso código. Agora a gente vai abstrair todo o uso que a gente tinha aqui e colocar essa variável que é, ó, ele até mostra ali para a gente bem pequenininho, né? https://pokeapi.com/pi/v2. Então, eu não preciso mais ficar criando requests iguais para poder ficar reaproveitando endpoints de URL aqui. Eu simplesmente consigo reaproveitar. E se eu precisar mudar, se mudar a minha URL por qualquer motivo que seja, é só eu trocar em um lugar e não em 500 milhões de requisições diferentes. Então aqui eu posso clicar no Send, ele vai continuar funcionando normalmente. E aqui eu posso alterar para Production, que é QA e Development. Mas, pô, os três ambientes são iguais, eu não vi vantagem nenhuma em utilizar isso. Normalmente, é que isso daqui é uma API que já está em produção, mas quando a gente trabalha com software de verdade, geralmente a gente tem, sei lá, o QA é um QA ponto nosso domínio. E o development, ele vira normalmente aqui um localhost 4000, que é a porta que a gente está usando. Então pode ter particularidades, por exemplo, localhost 4000 é a porta que está rodando meu back-end na minha máquina. O QA ponto é o endpoint que está rodando o QA e o production é o endpoint de produção real oficial mesmo. Claro que esses daqui eles não vão funcionar porque não existem, né? Mas é só para mostrar para vocês, ó. Ele até deu um couldn't resolve hostname. Se eu passar aqui em cima, ele está lá tentando acessar o QA, ó. QA.pokeapi. E se eu trocar para development, ele vai estar acessando o HTTP localhost 4000, que eu acho que está desligado nesse momento. Então ele falou que ele nem conseguiu conectar no server. Certo? A gente pode fazer concatenação, a gente pode criar quantas variáveis a gente quiser. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse ter uma variável para controlar a versão que eu estou usando. Então, por exemplo, na versão de produção, eu quero usar a V2. Só um exemplo, tá? Eu quero usar a V2, ó, aqui. E na versão de QA e de localhost, melhor, vamos fazer um exemplo mais real, né? Na de QA, eu quero usar a V2. Na de produção, eu ainda estou usando a V1. Ó, V1 para cá. Na de QA já está na V2. E na de development também já está na V2, porque eu já estou desenvolvendo a minha nova funcionalidade. Então, desse jeito, ó, o que eu consigo fazer? Alterar minhas rotas aqui, para agora colocar o nosso barra e adicionar mais uma variável de version. Olha que legal. Então, agora, o que eu fiz? Eu estou falando aqui que pelo meu ambiente, eu sei qual rota eu quero bater e qual versão da API. Então, por exemplo, se for production, ele vai bater direto na V1. Se for development, ele vai bater na V2. Ah, João, era só colocar a barra V ali no outro. Sim, nesse caso sim. Mas eu só estou mostrando para vocês as possibilidades que a gente tem de uso de variáveis, né? Que eu consigo concatenar e trabalhar elas ali como eu bem entender. Inclusive, eu consigo colocar as variáveis até aqui dentro, ó. Então eu consigo no meu environment eu passar uma variável para cá utilizando essa sintaxe aqui, ó. Olha que legal, aqui dentro eu já consigo usar as variáveis que eu uso lá fora. Então se eu fizesse desse jeito aqui, eu simplesmente vou substituir para todos, eu controlo só internamente e agora eu não preciso nem especificar esse version aqui direto. Eu posso simplesmente fazer isso aqui para todas as minhas variáveis e por natureza aqui ele já vai pegar o /v1, /v2, /v3 que tiver correlacionado a ele.
certinho. Vamos ver se está funcionando. Aqui bateu no barra V1 agora. Vou só trocar para o barra V2 de novo, para a gente poder continuar. E essa é a nossa... Vamos ver aqui, deu page not found. Deixa eu ver esse aqui. Barra Pokémon, acho que deu algum probleminha aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Acho que aqui está .co, deve ser .com. Acho que eu tirei sem querer. Vamos tentar aqui de novo. Aqui eu tirei mais coisa que eu deveria, tá? A URL é assim, ó, .co/API, .com/API e .co. Pá, errei no de QA aqui, mas já arrumo aqui. QA.com. Tá difícil. Espera aí. QA, co e trocar para cá. Beleza. Agora vai funcionar. Então, se eu clicar no send para cá, beleza. Eu só tinha escrito errado sem querer. Essas são as principais. Geralmente é o uso que a gente coloca. Então, só de fazer isso você tem um uso muito bacana. Porém, agora eu vou te mostrar um diferencial que, putz, saber isso daqui é o que diferencia um programador júnior de um programador sênior. Então, imagine que a gente está... isso aconteceu aqui na Pincep. A gente pegou um sistema que a gente nunca usou na vida, era em .NET, né, em outra tecnologia. E, a gente tinha que fazer uma engenharia reversa de entender como que aquele sistema funcionava, sem ter documentação de API, para poder fazer todo o mapeamento daquela API do nosso lado. Isso sem ter o código-fonte também, tá? Para a gente ir lá ver as rotas e tudo mais. Então, a gente teve que usar uma estratégia de engenharia reversa aqui dentro, que a gente basicamente fez o seguinte, a gente usou o Chrome com Insomnia aqui pra gente. Então, olha que legal, olha que sacada que dá pra gente fazer. Se eu clicar aqui no meu Inspect do meu Google Chrome, clicar na abinha de Network, eu consigo fazer as interceptações de todas as chamadas de API que acontecem na minha aplicação. Então, por exemplo, se eu clicar em Submit aqui, que aqui está com filtro. Deixa eu só tirar o filtro, clicar em Submit. Acho que ele não está fazendo o link aqui por fora. Vamos pegar um aqui, ó. Fechou. Ele trouxe aqui para a gente, ó, a requisição do Pokémon dito, tá vendo? E aqui tem toda a request dele. Então vamos supor que a gente queira passar essa request para o Insomnia. O que eu faria? Eu viria aqui, clicaria nele, clicaria em Headers, pegaria essa URL aqui, viria no meu Insomnia, criaria um endpoint, né, uma request nova. Por exemplo, aqui eu vou só chamar de teste, colocaria o meu get para cá, clicaria no send, veria se está funcionando. Aqui tem uma request muito simples, é um get muito simples. Né? Mas imagine que fosse um post, imagine que fosse um envio de formulário, que tivesse N parâmetros e N funcionalidades, o trabalho que não iria dar para a gente coletar todos esses parâmetros. Então aqui tem uma técnica muito massa que a gente pode utilizar, que aqui no próprio Google Chrome a gente consegue clicar com o botão direito, clicar em copy, e clicar em Copy as curl, que é um tipo de requisição que a gente faz no servidor. Então, quando a gente copia um curl, qualquer shell, ele é capaz de executá-lo. Então, se a gente abrir o nosso terminalzinho aqui da nossa máquina mesmo e dar um Ctrl V, ele copia tudo que precisou para ser feita essa requisição e a gente consegue rodar a requisição do lado do nosso computador aqui sem maiores problemas. Né? Então, a gente consegue, para otimizar a nossa vida lá, a gente consegue vir aqui, Copy as curl, abrir o Insomnia, e onde está o nome da nossa URL, a gente dá um Ctrl V. Automaticamente, ó, ele transforma esse curl numa request e já injeta todos os headers que ele coletou lá no Google Chrome para cá, para a gente não ter que ficar coletando isso manualmente. No caso, essa daqui acho que é uma requisição inválida, peguei um exemplo ruim, mas a ideia é essa, ó, por exemplo, essa request aqui do Google Analytics, então não tem nada a ver, mas é só para a gente seguir de exemplo, ó, eu posso vir aqui da Copy as curl e vim aqui no Insomnia, Ctrl V, olha que legal, ele já identificou que é uma request do tipo post, ele já mapeou todos os headers, essa request particularmente dita, ela tem 23 parâmetros de query parameters na URL dela, que é parâmetros Google Analytics. Imagine que trampo seria a gente fazer isso na mão, mapear 14 headers e 23 query parameters a partir de simplesmente olhando esse cara aqui, tipo assim, falar, beleza, tem um parâmetro que chama V, ele recebe 1. Aí eu venho aqui e coloco V1. O próximo é underline V, que recebe J96. Vem aqui underline V, J96. São 3 horas para a gente fazer esse mapeamento, que a gente consegue encurtar em apenas alguns segundos, usando a estratégia do Chrome. Então aqui eu posso dar um send, não sei se vai funcionar, até funcionou, mandei um novo evento lá para o Google Analytics, e eu acabei de fazer uma interceptação de request e um mapeamento no Insomnia. Em poucos segundos eu estou com essa request mapeada aqui
no meu Insomnia, coisa que eu não tinha anteriormente. Então isso é uma funcionalidade incrível que pouca gente conhece. E o oposto também é verdade. Geralmente, quando a gente quer compartilhar uma request com alguma outra pessoa, independentemente do sistema operacional que ela esteja usando, nós utilizamos o curl como linguagem universal para isso. Então, aqui nessa setinha, onde a gente está na nossa request, eu consigo vir e clicar no copy as curl. E eu consigo, por exemplo, através disso, tanto rodar no meu terminal. Olha que legal, eu posso rodar no meu terminal para aqui. Ele até retornou o número 1. Foi a mesma resposta que ele deu para cá. Essa request ela é válida, eu posso compartilhar alguém no Discord, ou mandar um e-mail, no WhatsApp, para essa pessoa rodar esse comando curl na máquina dela e executar a mesma request que eu tenho. Então, isso daqui o curl, ele serve para a gente fazer tanto o envio para outra pessoa, quanto para a gente mapear de alguma requisição que a gente pegou do Chrome ou algum outro lugar e colocar no Insomnia de forma muito simples e muito fácil. Há uma outra coisa para a gente ter em mente também, que normalmente a gente tem que usar parâmetros de autenticação, né? Por exemplo, a maioria das aplicações ela usa o token, né? O barrier token que a gente chama. Então, em vez da gente criar um header de authorization, a gente consegue passar aqui, né, o token que a gente quer. Geralmente é alguma coisa assim, né, que ele vem com um número e tudo mais, a gente consegue fazer a passagem de parâmetros pela abinha de alpha, que fica bem mais simples. E esse plain é como que quando a gente trabalha com post, patch, put, delete, normalmente a gente tem que passar objetos para essas rotas que elas esperam receber, diferente da get, que não espera receber nada. Então, nesse caso aqui, a gente consegue especificar qual que é o tipo de dado que eu estou passando para lá. Normalmente a gente trabalha com JSON, mas é sempre bom garantir que aqui esteja selecionado, porque daí eu posso colocar aqui dentro, tá vendo? E se tiver selecionado o JSON ali, eu posso pegar um JSON que vem no formato RAW, né, que eu expliquei para vocês, que é sem formatação nenhuma, ó, tipo isso aqui, e colar para cá. Tá vendo que ele está tudo desformatado? Só de estar o JSON ativado aqui, eu libero o build-file JSON aqui embaixo. E ele só clicando aqui, ele faz a formatação bonitinha para facilitar a minha visualização. Então, o Insomnia está aqui para nos ajudar. Tem uma outra funcionalidade do Insomnia, que é a seguinte, que é quando eu faço uma request, ele pega as variáveis de retorno e salvam elas aqui dentro das nossas variáveis, para que a gente consiga fazer toda uma API automática, onde eu só vou mandando request e ela vai simultando automaticamente. Só que daí é um outro fórum, é um outro vídeo, é um vídeo específico só para isso. Então, eu espero que você tenha gostado até aqui, que esse vídeo tenha sido útil para você. Essas dicas eu uso diariamente aqui no Insomnia, quando eu estou trabalhando, e elas são muito úteis. Se você dominar elas, você vai ser, sim, um programador muito mais produtivo aí na sua carreira. Então, se inscreva no nosso canal. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Vocês viram como que o Insomnia é uma ferramenta poderosa e com esses pequenos truques aqui a gente consegue otimizar demais o nosso trabalho diário. Então eu espero de coração que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, deixa um feedback aí, um comentário no canal, fala se tá bacana, se não tá, pede uma sugestão de vídeo, dê o joinha, comenta, compartilhe, faça o pacotinho completo do YouTube aí com a gente, ative o sininho, se inscreva e até o próximo vídeo.